Comecinho de madrugada. Eu estava dirindo a caminho de casa depois de um dia cheio no trabalho. Não queria nada além de um banho relaxante e um pouco de café antes de ir dormir. Café tira o sono de vocês? Para mim é melhor do que aspirina. Alguns quilômetros antes do túnel por onde passo, normalmente eu avistei uma moça pedindo carona. Não foi sua beleza ou o que estava usando que me chamou a atenção. Foi o seu olhar triste, vazio e perdido. Ali tive certeza de que era uma aparição sobrenatural. Desculpem, eu ainda não me apresentei. Que educação a minha. Meu nome é Raul Quilho. Não sou psicopata de estrada e tenho tretas com assuntos sobrenaturais há um bom tempo. Ajudei alguns amigos com problemas nada convencionais. Não dá dinheiro resolver essas paradas e eu também não cobro, pois o ramo está lotado de enganadores e é o tipo de gente que eu detesto. Quando surge uma questão eu resolvo por ser o certo a fazer. Voltando ao lanes da moça fantasma no meu caminho, parei o carro perto de onde ela estava e aguardei. Não demorou e ela veio na minha direção. Para aqueles que não estão habituados com o sobrenatural, esse tipo de experiência pode fazer as suas almas correrem para fora do corpo, literalmente, quando a ficha cai em algumas ocasiões. Ela se aproximou do carro e, no instante em que eu pisquei, estava sentada do meu lado no carona. Ela usava uma blusa de cor salmão e uma calça marrom. O cabelo negro tinha algumas pequenas folhas presas, o rosto arranhado e as pontas dos seus dedos estavam enegrecidos, machucados, as unhas eram lascas vermelhas. O olhar que lançava em minha direção era um misto de confusão e medo. Talvez nem soubesse que estava morta e aquele local teria sido o último que viu em vida. Olá, meu nome é Raul. Posso saber o seu? Silêncio. Seu olhar alternava entre meu rosto e a estrada na nossa frente. Talvez seja melhor eu seguir em frente, certo? Mais silêncio. Entretanto, seu olhar se fixou na estrada depois que eu disse aquilo e entendi que o objetivo dela era que eu seguisse. Ainda bem que era madrugada e ninguém passou naquele trecho para me ver falando. Sozinho no carro, pensariam que eu estava chapado, fumando ou algo parecido. Ok, querida, vamos ver o que você quer. Começamos a andar. Ela não me dava nenhum sinal além de olhar fixamente para a frente. Só aceitei entrar nessa treta por ter certeza de que ela não queria me fazer mal e, caso ela mudasse de ideia, eu não seria uma presa fácil. À medida que andávamos, tentei puxar mais conversa para ver se conseguia alguma reação dela. Não costumo dar carona, ainda mais para pessoas na sua situação, sabe? Seria legal se eu entendesse o motivo pelo qual você estava ali atrás, no meio do nada. E nada de resposta, nenhuma olhada para o lado. Depois que passarmos o túnel, logo estarei na minha casa. Se estiver pensando em ir comigo para lá, peço que desista da ideia, ainda mais por estar uma bagunça. Vida de solteiro, 0. Nada arrancava a reação dela. Entramos no túnel e tive que ficar mais atento, pois tinha trechos em reforma. Para minha sorte, o pessoal já tinha partido. Não varavam a noite trabalhando. Como último recurso, achei melhor extrapolar. Eu não queria chegar em casa com uma aparição a tiracolo. Você é bonita? Deve ter muitos admiradores. Estávamos no meio do túnel e meu coração quase saiu pela boca quando ela soltou um grito que era um misto de dor e raiva pouco antes de desaparecer. Com um susto pisei fundo no freio, o carro cantou o pneu e parei alguns metros depois. Um outro carro surgiu e parou um pouco na frente. Um senhor desceu e correu até mim. Rapaz, o que houve? Você está bem? Essa freada ecoou pelo túnel todo. Estou bem, obrigado. Foi algum bicho que passou correndo aqui. Responde tentando me acalmar e recuperando o fôlego. Quase me fez perder o controle. Verdade, já vi ratazanas imensas correndo pelos cantos desse túnel. Precisa de ajuda. Não. Estou bem, já vou. Tudo certo então.
Se aquele senhor fizesse a menor ideia do que aconteceu comigo, não teria parado o carro para me oferecer ajuda. Fui para casa, tomei banho e me deitei ainda impressionado pelo que a minha carona tinha feito. Aparições só reagem assim por causa de algum gatilho disparado por emoções como medo, tristeza ou, a mais forte, raiva. No dia seguinte, trabalhei com os eventos da noite na cabeça. O que ela queria ali? Pedindo carona no meio do nada? Nem era uma mulher de branco. Procurei nos sites de notícia e não havia nada sobre acidentes naquela região. Em casos assim, eles se comportam como vivos por um bom tempo. Na volta para casa, fiquei olhando o local e nada, nem traço. Encostei o carro no mesmo lugar onde havia pegado a moça e fiquei olhando ao redor. Não havia indícios da ocorrência de um acidente recente. Estava diante de um mistério e minha mente fervia. Uma das poucas certezas que eu tinha era de que ela precisava de ajuda. Durante outras 2 noites, passei pelo mesmo local sem sucesso. Lembrei do horário. Provavelmente, ela estava presa a um tempo específico, como aqueles que perturbam por volta das 3 da manhã, e se vocês tivessem ideia de quantos deles fazem isso, só dormiriam com as luzes acesas. Na noite seguinte, enrolei mais um tempo em um bar e peguei o carro calculando passar pelo lugar na mesma hora da primeira noite. Foi certeiro. Me aproximando, eu a avistei. Estava parada no acostamento fazendo gesto de carona. Como da primeira vez, eu parei e ela veio para o carro. Dessa vez fiquei em silêncio. Segui o meu caminho e o comportamento dela era o mesmo, o olhar fixo para a frente. Evitei falar para pegar o máximo de reações que ela poderia exibir, a expressão imóvel até entrarmos no túnel. Como eu falava muito da primeira vez, algum momento passou despercebido e, logo em seguida, o grito de Banshee dela ecoou de novo. Eu estava um pouco mais preparado e o impacto não foi tão grande. Mesmo assim doeu. Era algo a nível de dor na alma. Como poucas vezes eu havia escutado, e ela sumiu logo depois que gritou. Diminuí, mas não parei. Naquele horário o túnel era muito deserto e pessoas esquisitas costumavam transitar dentro dele. O cenário começou a clarear para mim. O horário da carona, o local, o grito de ódio e o sumiço dentro do túnel. Eu estava perto de ter todas as peças e precisaria de mais uma noite para resolver. Isso se eu estivesse certo, é claro. Noite seguinte, mesmo horário. Para minha sorte, era um trecho pouco movimentado e quase deserto. Assim não precisava me preocupar com plateia. Lá estava ela, bela e fantasmagórica. Se eu não acertasse agora, ficaria complicado. Ela entrou no carro e seguimos. Dessa vez falei de forma mais direta. Olha, eu acredito que estou quase entendendo o que quer com essas caronas. Você precisa de mim para resolver alguma coisa. Só que tem que me ajudar. Tem algo no túnel que está te incomodando? Me mostre. A expressão dela suavizou depois que falei, como se as minhas palavras tivessem tocado em algum ponto-chave. Entramos no túnel. Dessa vez diminuí a velocidade, olhando a pista e a moça. Perto do local onde ela gritava e desaparecia, eu parei, liguei o alerta, olhei para ela e desci do carro. Muito bem, vamos ver. Um carro passou, fingi estar procurando problemas no pneu. Como o pessoal da região conhece a fama do túnel, nem pararam para falar comigo. A moça se movia do meu lado. Fui devagar até o ponto dos desaparecimentos. Nesse instante ela parou e ficou olhando fixamente para um ponto na parede, perto dos reparos da obra. É por aqui, moça? Perguntei, enquanto andava ao redor apontando para a parede. Me aproximei e ela ficou mais agitada quando minha mão encostou em uma placa de concreto. Acho que estou esquentando. Reparando com calma na placa, percebi que a massa ao redor dela não era antiga. Já estava seca, mas há pouco tempo. Voltei para o carro e peguei a chave de roda. Fui até a placa e comecei a raspar a massa ao redor. Escutei um murmúrio que ganhava força à medida em que meu trabalho avançava. A moça ficava mais agitada.
Para minha sorte, aquele lugar não tinha câmeras de segurança e na madrugada, se passasse mais de um carro por hora, era um engarrafamento. Terminei rápido. Assim que consegui fazer um buraco na massa, um cheiro putrefato escapou como se fosse gás represado. Usei a chave como alavanca e puxei a placa. Ela caiu, revelando algo que eu imaginava ver, porém não deu para segurar as lágrimas diante de uma cena tão brutal. O corpo dela estava lá dentro em avançado grau de decomposição. Eram as suas roupas rasgadas, o cabelo com folhas, as unhas machucadas tentando remover a placa que nem se moveram. Seu assassinato havia sido brutal? Levei uns instantes para me recompor. Quando a vi, estava olhando para o quadrado na parede e para seu corpo violado. Seu rosto era uma máscara de fúria. O que houve? Quem fez isso com você? Onde está ou onde estão? Ela me encarou pela última vez. Seu olhar ficou na minha mente por semanas depois. Começou a se mover pelo túnel, ficando mais e mais transparente até sumir por completo. Eu tinha uma ideia de qual seria o próximo passo dela. Fiquei com o pepino de chamar a polícia, mas tenho um amigo na delegacia. Liguei para ele e aguardei a sua chegada. Ele chegou junto com a perícia. Eu estava encostado no carro aguardando. Ele me cumprimentou com a amabilidade de sempre, o bom delegado Matias, polido como uma serra. Cacete, eu sabia que receber uma ligação sua no meio da madrugada me traria dor de cabeça. Raul, pode me explicar que diabos aconteceu aqui? Deve ser uma daquelas, um quadrado na parede com o cadáver de uma moça em decomposição. Ah, eu vou adorar? O delegado Matias me conhece há anos. Eu ajudei o cara em algumas paradas estranhas. Desde então ele deixa minha barra limpa quando estou envolvido. Depois que relato a minha história, nós pesquisamos por mulheres desaparecidas na região. Não tardamos a encontrar a moça. Giane era o seu nome. Ela foi dada como desaparecida depois de uma festa 2 meses atrás em um condomínio próximo. Segundo o texto, o namorado disse que eles brigaram e ela foi embora a pé em plena madrugada. Nunca mais a viram depois. O resto deduzimos juntando as peças. Pegaram Giane enquanto pedia carona para ir embora. A violentaram e fecharam-na dentro da parede do túnel. O que os canalhas não imaginaram é que ela acordaria presa lá dentro e tentaria sair destruindo os dedos no processo. A coitada morreu em agonia. Ninguém ouviu nada por causa do trânsito. Nossos suspeitos eram os funcionários da empreiteira que estava reparando o túnel na época, ou malandros que aproveitaram o espaço de obras depois que pegaram. Bom, Raul, vai ser complicado identificar os caras. O estado do corpo deve dificultar o trabalho da perícia. Devem ter sumido depois disso. Eu não me preocuparia. Algo me diz que em breve saberão quem foi. Ele ou eles. Do que está falando? Raul, só uma sensação. Estou liberado. Esse exercício acabou comigo. Matias me liberou e fui para casa. No dia seguinte, o caso repercutiu na mídia. O namorado foi localizado e intimado a depor. Batizaram de o caso da moça do túnel. 2 dias depois, estava em uma padaria tomando um café quando li no celular uma manchete esclarecedora. Mas nada surpreendente. 3 amigos são encontrados mortos de maneira misteriosa na mesma noite. A notícia contava o estranho acontecimento das mortes de 3 ex-funcionários de uma empreiteira local. Todos foram assassinados de formas horríveis, bizarras e na mesma noite. A ligação entre eles: trabalharam na reforma daquele túnel. Parece que você pode descansar em paz agora, Giane. Fiz um gesto de brinde com a xícara de café. O atendente da padaria me olhou de forma engraçada. Então lembrei do canalha do namoradinho dela. Ah, Giane. É mesmo? Ainda não terminou, não é, moça? Nós o veremos nas próximas manchetes logo, logo, estou certo? Tenha bons sonhos, rapaz.